Existe uma janela de 7 minutos na sua noite. 7 minutos que a maioria das pessoas desperdiça completamente. E esse desperdício tem um custo. Um custo que aparece nos padrões que se repetem na sua vida. Nas limitações que você não consegue quebrar. Nos sonhos que ficam sempre no mesmo lugar. Próximos o suficiente para você acreditar, distantes o suficiente para nunca chegarem. Joseph Murphy estudou esses 7 minutos com uma obsessão que poucos pesquisadores tiveram. E o que ele descobriu sobre o que acontece com a mente humana nesse intervalo? É perturbador e transformador ao mesmo tempo. Fica até o final. Porque quando você entender o que está acontecendo nesses 7 minutos, você nunca mais vai dormir da mesma forma. Quando você deita e fecha os olhos, sua mente não simplesmente desliga. Ela passa por uma transição. O estado de vigília normal, chamado de ondas beta, começa a desacelerar. A mente entra num estado intermediário conhecido como hipnagogia, as ondas teta. Esse processo leva, em média, entre 5 e 10 minutos. Murphy costumava usar o número 7 como referência. E nesse intervalo, algo extraordinário acontece. O sensor consciente, a parte da mente que filtra, julga e rejeita informações, começa a adormecer antes de você. Deixa isso pousar. A parte crítica da sua mente dorme primeiro. E o subconsciente fica exposto. Sem proteção, sem filtro, absorvendo tudo que chega com uma profundidade que é impossível de replicar durante o dia. Murphy dizia que esses minutos são como a terra logo depois da chuva. Qualquer semente plantada agora penetra fundo e germina com uma força que o solo seco nunca permitiria. O problema é o seguinte: se a terra está fértil, ela não escolhe o que vai absorver. Ela absorve tudo. O joio e o trigo, a semente que você planta conscientemente, e a erva daninha que entra sem convite. E a maioria das pessoas nesses 7 minutos preciosos está entregando ao subconsciente exatamente o que não quer colher. Murphy identificou os padrões mais comuns do que as pessoas fazem antes de dormir. E cada um deles é uma instrução direta para o subconsciente. O padrão mais comum é a revisão ansiosa do dia. A conta que não fechou. A discussão que ficou sem resolução. O erro que foi cometido. A resposta que não chegou. A oportunidade que talvez tenha passado. A mente vai e volta nesses pontos. Cria cenários. Antecipa problemas. Ensaia conflitos. E o subconsciente, que está com o filtro abaixado, recebe tudo isso como instrução prioritária. Preocupação, insuficiência, ameaça, perigo. E passa a noite inteira processando e reforçando exatamente isso. O segundo padrão é o consumo passivo de conteúdo. Redes sociais, notícias, vídeos, séries. Aparentemente inofensivo, mas Murphy era enfático. A mente que entra no portal hipnagógico carregando imagens de violência, conflito, comparação social ou ansiedade, vai trabalhar a noite toda consolidando esses estados como normais, como esperados, como a realidade que deve continuar sendo reproduzida. O terceiro padrão, e talvez o mais silencioso, é o vazio intencional. A pessoa simplesmente apaga, sem pensamento, sem intenção, sem direção. Murphy dizia que isso é como deixar a porta da sua casa aberta à noite. Talvez não entre nada. Ou talvez entre exatamente o que você menos quer. Em todos esses casos, o subconsciente recebe a instrução errada. Ou não recebe instrução nenhuma.
e continua rodando o programa antigo. O mesmo programa que está produzindo os mesmos resultados. Murphy ensinava uma prática simples, sem ritual elaborado, sem hora marcada. Apenas intenção e consistência. O primeiro passo é criar uma pausa antes do portal. Antes de deitar alguns minutos sem tela. Sem estímulo externo. Apenas deixar a mente começar a desacelerar naturalmente. Murphy não exigia meditação profunda. Apenas quietude. O segundo passo é escolher a semente com antecedência. Não dentro dos 7 minutos, antes. Decida durante o dia o que você quer plantar naquela noite. Uma palavra, uma frase, uma imagem, um sentimento. Algo simples, algo carregado de significado pessoal. Pode ser saúde perfeita, prosperidade abundante, paz profunda, o resultado de algo que você está construindo. O terceiro passo é a entrega consciente. Quando sentir que o sono está chegando, aquele peso suave nos olhos, aquela fluidez dos pensamentos, é o sinal de que o portal está se abrindo. Nesse momento, traga a semente escolhida, não com esforço, com suavidade, como quem sussurra algo para uma criança que está adormecendo. Murphy dizia: fale com o subconsciente, como fala com o ser mais poderoso que você conhece. Com respeito, com convicção, com gratidão. E então solte. Deixe o sono vir. E confie que o trabalho começou. 7 minutos. É tudo que separa uma noite que constrói de uma noite que destrói. Não é tempo. Não é esforço. Não é talento. É atenção. É intenção. É o simples ato de decidir o que você vai entregar ao ser mais poderoso que existe dentro de você, antes de fechar os olhos. Murphy repetia isso com uma convicção inabalável. O subconsciente nunca descansa. A questão é só o que você manda ele fazer enquanto você dorme. Essa noite você tem uma escolha. Vai deixar esses 7 minutos passarem como sempre passaram? Ou vai plantar algo diferente? Compartilha esse vídeo com alguém que dorme mal e acorda pesado todo dia. Deixa nos comentários qual vai ser a sua semente essa noite. Inscreve-se no canal. O próximo ensinamento continua aprofundando o que Murphy revelou sobre o poder da mente. Até lá!